Roberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário, vereador Cláudio Honor Risse, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental, está em discussão o pedido do vereador Olímpio Jorge Nabem, o Olipinho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Das comunicações.
Portaria número 2674, de autoria da Mesa da Casa, que indica o vereador Luiz Carlos Anastácio para representar a Câmara Municipal de Barretos em encontro que especifica: edital número 577, que eu solicito ao primeiro secretário vereador Claudionor Risse que faça a leitura. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, edital número 577. Existe o Hélio Fernandes Césari, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Faz saber que, de conformidade com dispositivos do regimento interno, por iniciativa desta presidência, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a realizar-se no dia 31 de outubro de 2008, sexta-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, na qual será entregue o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Palmiro Menuti, nos termos do Decreto Legislativo número 12 de 2008, proposto pelo vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, o Mandioquinha. Registre-se e cumpra-se, afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópias aos senhores vereadores para ciência. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 20 de outubro de 2008, eu, Claudionor Risse, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Assina finalmente o presidente desta Casa de Leis, o vereador Existo Hélio Fernandes Césari. Ainda das comunicações, convite da CEMEI Abdala Med Rezec, para o próximo dia 22/10, às 19 horas, no bairro Benedito Realino Corrêa, convidando a todos os senhores vereadores para a comemoração do Dia do Patrono da CEMEI. Ofícios do Ministério da Saúde, informando a liberação de verbas para a realização de diversos programas à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ofício da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos para o apoio a projetos de infraestrutura turística, revitalização da Praça da Primavera, no valor de R$ 97.500. Ofício da Caixa Econômica Federal, informando sobre a celebração de contrato entre o município de Barretos e a Caixa Econômica Federal para o programa de inclusão digital, que tem a finalidade de criar Centro de Acesso a Tecnologias e Inclusão Digital, chamado CATES, com uma verba prevista de R$ 100 mil. Do Ministério da Educação, informando a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para convênio pré-estabelecido com a Prefeitura Municipal de Barretos. Ofício da Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos do Orçamento da União para o município, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Gostaria agora de conversar com os senhores vereadores. Fazemos aqui uma pequena discussão, podemos fazer em público, que na próxima segunda-feira, que era o dia de sessão ordinária, a última do mês, é véspera do Dia do Funcionário Público, que seria no dia 28, terça-feira. O senhor prefeito municipal determinou a antecipação do feriado para a segunda-feira, dia 27. Então, entendo que nós devemos marcar uma data para a realização dessa assembleia, para essa sessão ordinária. No dia 30, a nossa previsão era que se fizesse no dia 30, essa próxima sexta-feira.
mas já tem agendado a entrega do título de cidadania numa sessão solene ao senhor Palmiro Menucci. Então, eu gostaria de ouvir dos senhores edis, colegas, se podemos definir uma data e se temos sugestões. Sexta tem a entrega de uma sessão solene de entrega do título de cidadania. Nessa sexta. É na outra? É na outra sexta. Ô, Marcelo, aí você... Então tá. Então podemos marcar para sexta-feira, dia 24. Então, é consenso dos senhores vereadores? Sexta-feira, dia 24. Essa sexta agora, dessa semana. É na outra sexta-feira. Então, fica marcado em consenso entre os senhores vereadores a realização da sessão ordinária de forma extraordinária para essa próxima sexta-feira, dia 24. Projetos... Projetos constantes da ordem do dia. Projetos em discussão única. Projeto de lei número 118/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que declara de interesse social os empreendimentos Barretos H, Barretos I e Barretos J, lá no bairro Dom Bosco. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Está em votação a dispensa da leitura dos pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Justificativa de votos do vereador Paulo Henrique Corrêa e do vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com as suas presenças aqui na galeria, quero cumprimentar a todos, a pessoa do vereador eleito, Luiz Humberto de Campos Sarte, o Capetinha. Boa noite a todos de casa. É um projeto que relaciona o conjunto Dom Bosco, que são 48 casas, para interesse social. O que significa isso? É incentivo para que a CPFL faça toda a estrutura da rede elétrica sem estar tendo custo no valor da obra. E hoje foi entregue 194 casas no conjunto Batista Ananias. E surgiu da Câmara a indicação, o requerimento, para que Barretos não se pagar, as construtoras em Barretos não paguem os tributos municipais. Foi um requerimento desse vereador que vos fala, e, através desse requerimento, que foi em fevereiro de 2006, em 27 de setembro, o prefeito manda para essa Câmara Municipal projeto de lei, aonde isenta as construções de interesse social. São construções de casas de pessoas que ganham até 6 salários mínimos. Em Barretos não se paga IPTU, ITBI, ISS, taxas municipais, aonde diminui o valor da obra, aonde pode entrar no sistema par. Ou seja, o conjunto foi feito porque entrou no sistema par, que era, na época, por unidade, R$34 mil. Através dessas isenções, Barretos conseguiu hoje entregar 194 casas. E partiu dessa Câmara a sugestão, como isso é feito em outras cidades, como Campinas, Valinhos,
qual outra? São Paulo. Então, foi sugestão de outra cidade que nós conseguimos trazer aqui dentro da Câmara a discussão, mandamos o requerimento para a Prefeitura e a Prefeitura retornou com um projeto isentando. Porque antigamente as construtoras teriam que conversar com o prefeito, para o prefeito mandar o projeto para a Câmara Municipal. Hoje não. Barretos é lei que não se cobra das construtoras. Por que das construtoras? Na verdade, quem vai pagar no final são os próprios moradores. Então, se baixando o custo desses incentivos fiscais, que no caso aqui são os impostos municipais, entra no sistema PAR. E, através do sistema PAR, nós temos aí a isenção da rede elétrica, da rede de telefonia. Então, isso aí foi importante e foi uma sugestão que saiu da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos honram com sua presença no plenário, em nome do meu amigo Tarcísio, quero cumprimentar a todos, nosso sempre prefeito, candidato Gilberto, telespectadores da TV Barretos. Senhor presidente, é um momento muito feliz hoje, que nós estamos aqui ocupando a justificativa para dizer dessa entrega de 194 casas, realmente, do Conjunto Batista Ananias, que era tão esperado pela população, que já aguardava com ansiedade que pudesse realmente pegar a sua chave e contemplar com alegria essa moradia importante, onde foi dito pelo Paulo Correia, mas quero enfatizar, senhor presidente, que a valorização desse imóvel é muito importante. Hoje, o custo previsto de 25, 30 mil reais, amanhã esses empreendimentos estará na faixa, daqui 15 anos, depois que ter pago as suas prestações, em torno de 60, 70 mil reais. Então, além de você ter a sua moradia, existe esse investimento que é muito importante para aqueles que estão adquirindo aquele imóvel. Mas, senhor presidente, com relação ao projeto em questão, nós sabemos que a preocupação do nosso prefeito em conseguir projetos importantes a fundo perdido, a nível federal, para construir casas populares. A cobrança é muito grande da população em adquirir esse imóvel para que possa sair do aluguel e poder ter o sonho realizado. Nós sabemos que esse empreendimento que está sendo entregue no Dom Bosco é muito importante para poder atender a demanda e os favelados, né, do Barretos 2, naquele conjunto onde terá a sua casa, né, através de um estudo social, através de um trabalho feito pela Prefeitura Municipal. E é importante ressaltar, através dessa oportunidade, senhor presidente, que essas casas do conjunto Dom Bosco já foram contempladas, acho que as pessoas já receberam as suas cartinhas através de um estudo feito pela Prefeitura Municipal. Eu só quero aproveitar a oportunidade de dizer que, como homem público, como vereador dessa casa, que nós estaremos empenhando, sim, um trabalho incessante junto ao nosso prefeito, para conseguir trazer mais conjunto, mais casas populares para a nossa cidade. É muito importante e a gente sabe que a defasagem chega a mais de 8 mil famílias que tanto aguardam a oportunidade de sair do aluguel. E a gente sabe o tanto que é importante conseguir realizar o sonho dessas pessoas. Então, eu espero que agora, nessa nova administração, nós possamos estar intensificando mais esse trabalho, buscando mais empreendimentos, buscando mais solução, para poder atender as famílias carentes que tanto sonham e aguardam a aquisição de uma casa própria. Porque nós vimos hoje, na entrega do conjunto Batista Anania, a alegria de 194 famílias em poder ter sido contemplado. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar o vereador Sebastião Rodrigues Oliveira para que pudesse ocupar o meu lugar para fazer uso da palavra e da justificativa de voto. Da população presente em nossa galeria, senhores vereadores, a população que nos assiste em suas residências, eu fiz questão de fazer a justificativa de voto para dizer que essa questão da habitação de interesse popular, que está sendo aprovada nesse projeto de hoje,
é uma situação muito importante. Primeiro, frisar que as primeiras unidades construídas foram verbas do governo federal. Essas que nós estamos aprovando são de verbas provenientes do governo estadual. E assim nós vamos somando a construção de casas de habitação de interesse popular, que beneficia uma faixa da população que não é beneficiado em nenhuma outra modalidade, principalmente da Caixa Econômica Federal, que sempre tem os seus projetos, mesmo que seja o par, para aquelas famílias que recebem acima de 3 salários mínimos. E as habitações de interesse social, que vem originariamente de um projeto do governo federal, do governo Lula, ela prevê que se beneficie famílias com renda a partir de 2 salários mínimos, uma faixa que não é contemplada. Então, todas essas unidades residenciais do Dom Bosco, sejam as que estão sendo implementadas através de verba do governo federal, ou essas agora que serão implementadas através de verbas do governo federal, vêm atender a uma carência muito grande da população nessa faixa de renda até 2 salários mínimos, e que o vereador que me antecedeu, o Euripinho, deixou bem claro que são 8.000 famílias. A informação que eu tinha é que a carência, a demanda é de 4.000 famílias, mas, enfim, atinge um grande público, uma grande parte da população de Barretos. Por isso é muito louvável a aprovação desse projeto na noite de hoje. Justificativa de voto do vereador Claudionor Riz. Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal da imprensa, público que nos assiste da galeria, uma satisfação muito grande a gente também manifestar com relação a este conjunto habitacional ainda há pouco inaugurado. Muito se falou e muito teríamos ainda a falar em termos de elogios para essa administração que tornou, como disse meus antecessores, uma realidade, a realização de um sonho. Um pequeno tópico deixou de ser mencionado aqui, ainda, com relação à situação ou às condições em que foram entregues estas casas. Na verdade, está caracterizado ali um conjunto habitacional de que se tem notícia, talvez seja o primeiro no país a ser em condomínio fechado, mediante um pagamento irrisório, ou pelo menos bastante acessível à população nossa, tão carente de moradias. Isso nos traz bastante alegria, porque outros conjuntos certamente virão, alguns já em estudos, visando sempre satisfazer a nossa população tão carente de moradia própria. Então, parabéns a todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaboraram para que esse sonho se tornasse realidade e fizesse a felicidade de tantos barretenses como eu vi. Felicidade esta estampada no sorriso, no brilho dos olhos de cada um desses 194 contemplados desse conjunto ainda há pouco inaugurado. Obrigado a todos. Não havendo mais solicitação de justificativa de voto, passaremos a apreciar o projeto de lei número 119, de autoria 119/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 195 mil, com o objetivo da construção de uma quadra poliesportiva no residencial Grande Horizonte, um jovem bairro da nossa cidade.
Verba proveniente do governo federal. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação a dispensa da leitura dos pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei em discussão única. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Em discussão, projeto de lei número 122/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$100 mil, objetivando a construção de um Centro de Acesso à Tecnologia e Inclusão Social, CATS, com repasse de verbas do governo federal. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador João Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 122/2008. Justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabei. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barretos, munícipe que nos honra com sua presença, eu quero aproveitar, senhor presidente, a oportunidade da televisão para poder estar explicando para a população esse projeto tão importante, né, que vem numa hora importante, que através de recurso federal, que eu quero parabenizar Vossa Excelência, que sempre tem ajudado a nossa cidade junto ao governo federal, buscando recursos para trazer algumas coisas boas para a nossa cidade. E esse projeto, eu quero apenas explicar através da oportunidade que está sendo me dada, que é o CATS, Centro de Acesso à Tecnologia e Inclusão Social. Isso, em outras palavras, significa capacitação. Nós sabemos que a nossa cidade realmente carece, em vários setores de trabalho, de capacitação. E muitas vezes a gente vê as empresas hoje passar dificuldades em relação ao mercado de trabalho, de não ter profissionais capacitados para exercer tal função da qual a empresa solicita. Nós sabemos muito bem, eu trabalho no Ministério do Trabalho, e eu lido constantemente com empregados e desempregados, e nós sabemos muito bem o quanto é importante esse projeto, uma vez sendo implantado, de capacitar essas pessoas para que elas possam ter mais segurança e oportunidade no mercado de trabalho. Nós estamos passando um momento difícil com o desemprego que vem crescendo, mas nós sabemos que, enquanto pessoa pública, enquanto vereador, estaremos sempre aqui buscando solução para poder resolver a situação de nossos empregados, de nossa população, que sabemos o tanto que é difícil hoje uma pessoa desempregada, uma pessoa realmente discriminada na sociedade, uma pessoa que não tem crédito em lugar nenhum. E é muito importante capacitar essas
pessoas, esses empregados, para que amanhã ou depois eles possam ter realmente segurança. E estamos aí com alguns requerimentos até a nível de usina, onde nós sabemos muito bem que a mecanização vem chegando e é necessário realmente que capacite esses funcionários, essas pessoas, para poder exercer as funções devidas. Por isso, nós entendemos que é importante esse projeto, no sentido de qualificar esses funcionários, esses empregados, que às vezes têm dificuldade de arrumar um emprego, porque às vezes não tem experiência. Gilberto está aí, e nós sabemos que no plano de governo dele se bateu muito nesse aspecto, no sentido de poder, esse tópico, de poder qualificar realmente as pessoas, os empregados, para poder colocar ele no mercado de trabalho. Por isso, eu aproveitei a oportunidade, João Minaré, para poder estar explicando o que significa esse projeto tão importante para a população de Barretos. E é isso aí, a gente tem que buscar recursos fora, tá tentando sempre melhorar as condições de vida da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, para justificativa de voto, passamos ao próximo projeto. Projeto em discussão única. Processo número 2456/2008, relativo ao ofício número 767/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha cópia da receita corrente líquida do período de setembro de 2007 a agosto de 2008, relativo à lei complementar número 101/2000. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação a dispensa da leitura do parecer. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 2456/2008. Na matéria do expediente. O vereador Otávio Alves Garcia solicita o englobamento da matéria. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o englobamento da matéria. Solicito ao primeiro secretário, vereador Claudio Honor Risse, que proceda à leitura do número dos requerimentos e indicação, e o vereador que assim o desejar fará o devido destaque. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2008. Requerimentos número 1006, 1007, 1008, destaque. 1008, destaque. 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1025. Todos os seus são destaque? Todos do Euripim são destaque. 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037,
1038, 1039, 1040, destaque. 1041, destaque. 1042, 1043, 1044, destaque. 1045 e 1046. Questão de ordem do vereador Nestor Leonel. Pega o outro microfone, por favor, vereador. Do vereador André. Senhor presidente, gostaria do requerimento 1038, se possível. A solicitação do vereador Nestor Leonel é regimental. Ele está pedindo a inversão preferencial de pauta do requerimento número 1038. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial de pauta. Deixa eu só pegar o processo aqui, vereador. O requerimento número 1038/2008, de autoria do vereador Nestor Leonel dos Santos, requer oficiar ao prefeito municipal solicitando informar se estão sendo feitas parcerias juntas às usinas de açúcar e álcool, visando a realização de cursos de qualificação e requalificação profissional aos cortadores de cana. Está em discussão. Com a palavra, pois não, vereador André. Senhor presidente, só para saber, não está valendo aquela regra que tinha sido acordada entre os vereadores de englobar todos do vereador e falar junto? Não, porque o vereador Nestor solicitou aqui, antes do início, o vereador André, você não estava presente, que queria fazer a discussão especificamente desse requerimento, que tem na noite de hoje um outro muito semelhante, de autoria do vereador Claudio Risse, e tem também o vereador Paulo Correia, que gostaria de discorrer sobre isso. Nos próximos, nós fazemos o englobamento, conforme um acordo feito há algum tempo atrás. Com a palavra, o vereador Nestor Leonel. Solicito ao vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, se pudesse fazer a gentileza de ocupar a presidência por alguns minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, imprensa e funcionários. Senhor presidente, como a lei já foi votada para fim das queimadas, de autoria do Paulo, e foi uma lei que, ao meu ver, e de toda a população barretense, de suma importância, porque não é justo as queimadas, a usina pôr fogo nas canas, e só fazer a sujeira em casa, na casa da gente, e ficar com a fuligem. Então, o senhor está de parabéns pela lei, e mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer isso. Só que nós temos agora, como obrigação, de comunicar as autoridades de Barretos, principalmente, o senhor prefeito e nós, vereadores, e vocês, né, porque a partir de semana que vem já não atuo mais como vereador, que tem agora o lado do desemprego, tem um lado do que ficou de ruim para a cidade, fora a fuligem. E o presidente do sindicato, ele me passou dados aqui até preocupante, que em Barretos ainda tem corte, Paulo, de cana, no podão, para mais 4, 5 anos, que é aquelas áreas de aclive, de declive, então não tem como a máquina pegar e atuar ali dentro. Então isso aí eu acho que a gente deveria dar uma revisadinha na lei, para saber como que vai fazer nessas áreas, sendo que não vai poder atuar com máquinas. E trabalhadores envolvidos direto com o corte da cana, a partir do ano que vem, que vai ser eliminado das queimadas, 2.000 empregos envolvidos diretamente, 2.200 empregos, envolvidos indiretamente, mais de 6.000 postos de trabalho. A receita mensal que gira nos supermercados, mercadinhos, feiras e tudo mais, R$ 4.500.000 por mês.
que deixa de ser captada pelo comércio. Ônibus serão mais de 100 veículos de transporte para trabalhadores, oficina mecânica. Então, tudo na cidade que girava em torno dessa quantidade, dessa multidão de pessoal que vinha para cortar cana, a máquina, por ela, cada máquina substitui 100 mão de obra, então nós vamos ter um problema socioeconômico muito grande aqui dentro de Barretos. Esse desemprego que hoje de Barretos, o Uripim, que está no Ministério, sabe muito bem como está crescendo, nós vamos ter aí muita gente desempregada. Como é um pessoal que, infelizmente, não tiveram muita sorte na vida e não se prepararam, às vezes são até analfabetos, semi-analfabetos, não sabem fazer outra coisa, então acho que chegou a hora da gente agora pensar no que fazer para amenizar um pouquinho essa situação. E eu trouxe umas propostas aqui, que eu gostaria que depois vocês analisassem, a gente fazer a reunião, porque nós temos que, primeiro ponto, unir o sindicato patronal com o rural, porque é essa área ligada. Porque ali, gente, vem dinheiro de confederação, Senar, Sebrae, tudo para fazer os cursos de qualificação e requalificação de obra. E é um pessoal que já está ligado diretamente ao setor, porque é os seus sindicatos. Então, o primeiro passo é fazer parceria com os dois sindicatos, visando o que eles podem fazer, e, em cima disso aí, a gente pedir para a usina qual que é a real defasagem que tem em relação agora com a mecanização, porque vocês vejam bem, nós vamos ter centenas de colhedeiras de cana, nós vamos ter os tremiões, os transbordos, os caminhões, as carretas, tratores, caminhão de bombeiro, trator-aranha, aqueles que carregam a cana, mecânicos, soldadores, eletricistas, fiscais de colheita, olheiros de praga e plantadores de cana, porque a cana vai plantar e cada vez vai estar aumentando mais. Quer dizer, desse tipo de serviço, quantos estão qualificados e quantos que a usina vão ter de necessidade para a gente poder agora trabalhar em conjunto, todo mundo em conjunto, para poder dar uma oportunidade de emprego. A outra coisa, gente, que nós temos que estudar, fora isso aí, é fazer, Paulo, você discutiu muito bem na semana passada, a usina tirou o trabalhador da fazenda e mandou para a cidade. Está na hora agora, gente, da gente trabalhar na diversificação de propriedades rurais. O que seria essa diversificação? Nós temos aí projeto, porque só na merenda escolar do município é onde que o prefeito, eu tenho plena certeza que ele vai entender um pouco essa situação, ela é uma das maiores compradoras de quê? De fruta, de verduras, de legumes, de leite, e tudo isso são derivados que nós temos aqui na nossa propriedade. Por que não começar a fazer as cooperativas de atividades, tipo o peixe, na merenda escolar, o filé da tilápia? A gente monta um frigorífico, através de cooperativa, a gente monta a parceria com os frigoríficos para a gente confinar o boi, porque tem um bagaço de cana, a criação de carneiro, frigoríficos está importando 24 mil quilos, toda quarta-feira chega no frigorífico, nós não temos as coisas organizadas aqui dentro. A parte de leite, gente, é quase, se não me engano, de 3 a 5 mil litros por dia de leite para as creches, escola, entidades, e esse leite vem de fora. Por que não, através de cooperativa, a gente unir o produtor, tem a faculdade que embala o leite aqui, pôr a marca de Barretos, e já que o governo estadual traz o dinheiro, não comprar esse leite do produtor, tudo em escala de comércio, em escala de produção, que não tem erro. Com isso, o que acontece? A gente vai gerar o emprego, porque Barretos tem 1.091 propriedades rurais. Se a gente gerar 2 empregos em cima de cada projeto desse aqui, já cobriu a defasagem de empregado, que é mais de 2.000 que vai sair agora com a mecanização nas usinas, fora o que a usina vai empregar dentro daquilo que ela vai se propor a fazer. Então, quer dizer, a diversificação é a solução. Por quê? Barretos é uma área agrícola, e nós temos centenas de produtores que estão aí desanimados com as coisas. Por quê? Porque não tem uma atividade, não tem para quem vender. Não adianta só fazer o curso e não ter as duas pontas, que é o aprendizado e mostrar onde que é a venda. E a prefeitura é uma grande parceira para isso. Vem dinheiro do Estado, basta a gente começar, sim, agora, a valorizar o que é nosso.
porque todas as cidades estão se cercando, todas essas cidades estão preocupadas com o seu produtor. Barretos ainda está em busca disso, e uma das soluções é isso. E a gente tem como proposta a qualificação e requalificação de mão de obra, promover ações de apoio à produção, apoio à distribuição, diversificação de cultura e união de produtores através de cooperativa, e moradia e saúde rural. Isso aqui já são projetos. Aí nós temos, só para ver como que as coisas não estão tão difíceis, temos lista de piscicultores, lista de horticultores, associações de produtores de leite, produtores de fruta e derivados, e temos os projetos, que vai na área de fruticultura, carneiro, biodiesel, enfim, todos os projetos. Basta hoje querer sentar todo mundo aqui, a gente tem como já delinear, tem como buscar e tem como fazer. O que precisamos, gente, é o apoio, mais uma vez, que eu digo, da prefeitura. Por quê? Para ser uma das compradoras. Aí alguém pode perguntar, mas de onde vem o dinheiro para isso? Aí eu fui na nossa caixa, nosso banco, existe projetos, e está tudo aqui em mãos, para todos os vereadores verem, tem projeto para tudo quanto é linha de atividade dentro da área rural. Então o dinheiro fica parado na nossa caixa, nosso banco. Se existe o projeto, o dinheiro é usado. Se não existe o dinheiro, vai para outra cidade. Então existe o dinheiro, existe os projetos, existe a necessidade, e está aí existindo a crise que está batendo no nosso pé. Então, Paulo, aqui é uma das propostas, porque eu conversei essa semana com o sindicato, corri atrás aí para ver o que pode ser comprado que vem de fora. Então eu fiquei muito preocupado com o que o sindicato falou. Até hoje tem aqui representante, o chamado empreiteiro, que está na nossa sala ali fora, é porque estão preocupados que hoje as usinas já começaram a demitir o pessoal. Por quê? Porque como já tem a preferência da máquina nas colheitas, então eles vão jogar esse pessoal para o lado que ainda pode ser queimado. Então nós estamos com uma situação quente na mão, uma situação preocupante, um lado social, mas é o que eu volto a repetir. Jeito tem, projeto tem, a diversificação, gente, é a melhor opção para Barretos crescer, para os produtores. Eu que sou produtor, se vocês forem agora na minha propriedade, vocês vão ver carneiro, vão ver peixe, vão ver cana, vão ver gado, mas eu tenho lá uma quantidade enorme de peixe. Eu não tenho para quem vender esse peixe. Por isso que estou falando, não adianta a gente só criar as coisas. Senhor presidente, 3 minutinhos só para... Mais 5 minutos, por favor. Só para finalizar. Então não adianta. A tilápia hoje, só para vocês terem ideia, é o peixe que mais consome-se no Brasil. Barretos não consome. A gente tem um sistema de rede tanque, cada tanque é 5.000 peixes. Aí que vem o frigorífico, que a gente, através da cooperativa, montaria para fazer o filé de peixe, para a gente usar o peixe 100% com couro, pintando ele, é excelente, é maravilhoso. A carcaça para fazer a farinha de peixe, que é a ração animal. Então, tudo se aproveita no peixe. No carneiro, mesma coisa. A gente está com um problema agora sério, que a partir do ano que vem também, Paulo, nós vamos ter que reflorestar 20% das áreas que não há o reflorestamento. Isso pode ser plantado com plantas exóticas. O que seria isso? Mangueira, abacateiro, plantas frutíferas, desde ser apenas mata. Então, quer dizer, seria uma autossustentabilidade para o produtor. Com isso, é a geração de emprego. Se eu tiver a compra de leite da prefeitura, uma coisa organizada, eu tirava 1.200 litros de leite, hoje eu tiro 10 litros. E por quê? Porque não tem hoje para quem a gente vender. Vai vender para um laticínio a 30 centavos, 40 centavos? Então, a gente fazendo esse esquema de cooperativa, unindo os dois sindicatos, eu tenho certeza, com o que o Paulo já fez, que foi a lei que sem dúvida, é de suma importância, como eu já disse. Tem que acabar com a queimada. E a gente deveria fazer um trabalho também na região, que Colina, Bebedouro, Terra Roxa, Jaborandi, essa fuligem ainda vai vir para Barretos. Por quê? Por causa do posicionamento de vento. Fazer um trabalho agora com as usinas também, Paulo, e ver o posicionamento desse vento para dar o horário para ela dar queimada. Em vista disso, senhor presidente, só quero agradecer,
pedir a vocês, porque eu não vou estar aqui mais, não fui candidato a nada, então, mas eu tenho os projetos, eu tenho a vontade, e independente de quem seja o prefeito, de partido que seja, vocês são todos amigos, eu estou à disposição para quê? Para a gente trabalhar junto, porque com esse pessoal eu trabalhei a minha vida inteirinha e sei a dificuldade. Eu sei que ali a coisa é feia, é gente que não tem um certo grau de capacidade para sair, para buscar outros tipos de mercado, porque acostumaram naquela vida ali, fizeram aquilo ali a vida inteirinha. Então, para mim, eu tenho muita preocupação. Estou à disposição e os projetos, a hora que quiser, a gente senta com as duas partes e vamos conversar que solução tem. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento do vereador Nestor Leonel. Com a palavra, o vereador Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, na hora que eu cumprimentei a galeria, o Tarcísio não estava aí, Tarcísio Canavino, do Partido da República, secretário de Esporte, que desenvolve um belo trabalho na Secretaria de Esportes. Muito obrigado pela sua presença, Tarcísio. Bom, é um assunto polêmico, que há cerca de 2 anos e meio, nós estamos lutando aqui dentro da Câmara Municipal. Conseguimos, com o apoio dos colegas, aprovar um projeto, e esse projeto entra em vigor a partir de janeiro de 2009, que é a proibição da queimada da palha da cana no município de Barretos. Entendo a preocupação do vereador Nestor Leonel, mas temos que entender também, vereador, que é uma luta que já vem há muito tempo, e é a primeira sugestão que eu vejo em termos de possibilidade para estar acalmando a situação. Eu tenho feito, esse é um requerimento de qualificação dos cortadores que eu encaminhei para os usineiros, encaminhei para o sindicato patronal, para o sindicato dos trabalhadores rurais. Não recebi nenhuma resposta se estava sendo feita alguma coisa ou não. Como eu vi esse requerimento, até para aproveitar o slide que a gente tem, eu gostaria de estar passando algumas informações. Pode ir passando, porque esse é o projeto, tá? Tudo bem. Questão da legalidade, nós já discutimos isso aqui dentro da Câmara Municipal. Olha lá, esse aí é do desembargador, é a fala do desembargador Marcos César. Ele diz que nem as entidades que defendem os trabalhadores de canaviais são a favor da continuação das queimadas. Pois bem, falei da área territorial, praticamente toda tomada aí pela cana. Só um minutinho. Esse aí é o censo do IBGE que a gente fundamentou. Em 1980, nós tínhamos quase 10% da nossa população na zona rural. Em 2000, esse índice caiu para 4,86%. E, segundo algumas informações, esse índice, esse percentual está em 3%. Ou seja, se a gente for analisar em números hoje, algo que a gente teria que ter aí, 10 mil pessoas na zona rural, hoje nós só temos 3.500 pessoas na zona rural. Pois bem, em 1980 nós tínhamos 450 hectares de cana. Em 2007, nós estamos em 2008, isso aí é do ano passado, 62 mil hectares. Por coincidência, o avanço da cultura da cana aconteceu com a migração para a zona urbana dos trabalhadores rurais. Isso aí são fotos que a gente tirou, se não me engano, isso aí é na Fazenda Buracão, tudo abandonado, casa aqui é no Brejinho. Então, aquelas colônias que a gente tinha na zona rural, praticamente, os trabalhadores praticamente foram expulsos da zona rural, porque não precisa, só um minutinho, não precisa do trabalhador fixo no campo. Vossa Excelência é produtor rural, sabe muito bem disso. Então, aquele que tinha uma cultura diversificada, que era empregado, ainda fazia a sua criação ali, ele tinha uma renda como empregado, tinha uma renda com a sua criação. E o paulista não se adaptou ao corte de cana. Ele foi expulso, porque o que acontece? Ele não se adaptou, ele teve que sair. Então, aquelas famílias de muitos anos na zona rural, viu-se obrigada a deixar a zona rural e vir para o município, para a zona urbana. Pode passar. Aí, a cana juntamente com as casas abandonadas. Pode passar.
Então, isso aí a gente está falando para... Pode passando. Falando para a população, até parece que é uma coisa inconsequente que a gente propôs aqui dentro da Câmara, de maneira alguma. Vocês são fotos da zona rural. Pode passar. Pode passar. Vamos ver. A questão da saúde. Também a gente fez uma série de argumentos com relação à saúde. O pronto-socorro infantil. Pode passar. O atendimento no pronto-socorro infantil, esse aí foi um dado que a gente conseguiu, porque é localizado. Na Entre Safra, ele dava um atendimento de dezembro de 2005, 2.360 crianças. Aí, na hora que começa a safra, esse número aumenta até de uma forma considerada. Esse atendimento passa, quando começa a se queimar, entra aquele clima seco e tal. Em abril, é 3.367 atendimentos no pronto-socorro infantil. Pode passar. Aí é um pesquisador, é uma fala do pesquisador que ataca diretamente que 1/5 da população da zona canavieira paulista está com os pulmões comprometidos ou à beira de uma crise rápida de evolução. Pode passar. Com relação à composição química da fuligem, todo mundo faz as críticas com relação à fuligem que cai, que a pessoa está vendo. E, na verdade, a mais perigosa é aquela que inala. E, segundo a doutora Mary Rosa, ela é do departamento doutora, cujo o tema da tese dela foi a composição química da fuligem. E ela deixou bem nítido. A fuligem tem potencial cancerígeno. Pode passar. Isso aí pode passar. Questão ambiental, pode passar. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Pode passar. Questão social, vamos lá. Cortador de cana, que seria o maior prejudicado, vamos dizer assim, nessa lei. Aí não é uma fala minha. Cortar cana não é emprego. Isso aí não é eu que disse. Isso aí foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Barretos. Isso aí foi quando? Em fevereiro de 2006. Pois bem, pode passar. Aí, também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, isso é quando? Agosto de 2007. Monocultura da cana-de-açúcar deixa 6.000 sem emprego. Não são os 2.000 que Vossa Excelência estava comentando aqui. Volta um pouquinho. E ali ele diz que 80% do pessoal que está no Canavial são imigrantes. Tá? Não tem nada, não é uma forma discriminatória, não. Não é um trabalhador nosso, do nosso município. Porque o nosso está ali, 6.000 desempregos. Não foi eu que falei, foi o próprio sindicato, o presidente do sindicato. Fora as mortes. Barretos, morte de cortador de cana é investigada. E, aliás, ela é investigada, depois eu não sei as consequências. Não tem ninguém que pega essas informações, não tem ninguém que enfrenta essa situação de frente. Então, morre o cortador de cana na zona rural. O que acontece? Eu não vejo sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores rurais, eu não vejo. Alguém depois se manifestar depois da morte. Pois bem, para passar. Olha lá, mais um cortador, morre aos 26 anos. Aí, o que é? Cortadores de cana têm vida útil de escravo em São Paulo. Essa é uma matéria da Folha de São Paulo que está aí. Tá? É considerado como um trabalho escravo. Por quê? Dentro da matéria, ali, naquelas partes menores ali, está dizendo, pressionado a produzir mais, trabalhador atua cerca de 12 anos, como na época da escravidão. Depois não acha ninguém aonde possa estar encostando esse trabalhador. Pode passar. Expulso por pecuária e soja no Nordeste, trabalhador busca canaviais no estado de São Paulo. Isso aí são informações que eu tenho. Aí, isso aí me chamou a atenção, saiu na Folha de São Paulo. Boia fria ganha bem, diz o usineiro. Ué, mostra o salário deles. Tem uma vida de escravo, ganha mal, tanto é que cerca de 200 aqui na região de Ribeirão Preto foram embora porque se paga mal. Pode passar. Aí sim, aí eu acho que como sugestão, até foi uma informação que eu peguei numa revista, a usina São Francisco mecanizou e não foi essa dispensa em massa, não. Tem que se investir realmente na qualificação. E eu tenho cobrado isso desde 2006. Não é agora, 2 meses antes da lei entrar em vigor, que nós vamos entrar numa... Eles fazendo uma pressão que vai dispensar os funcionários e assim por diante. As 11 usinas que retiram, tá.
Aí a matéria que saiu na revista, pode passar. Algumas fotos da usina São Francisco, questão da população. E aí, o que acontece? Nós fizemos uma solicitação e o presidente da casa atendeu essa solicitação para saber se é um projeto do Paulo ou se é um projeto de toda uma população. 92% estava a favor do projeto Proibir nas Queimadas. 92%. Por isso que naquele início da minha fala aqui, eu disse o seguinte, não foi um projeto inconsequente que a gente quis se autopromover nesse sentido, de maneira alguma. Pode passar. Olha lá, Partido dos Trabalhadores apoia projeto contra as queimadas. Escolas manifestaram também naquela oportunidade. Munícipes reclamam das fuligens provocadas pela queimada. São várias, não é um só, não. Pode passar. Barretenses apoiam o fim das queimadas, abaixo-assinado, que foi mais de 8.000 assinaturas, porque teve pouco tempo. Pode passar. Aí são o pessoal entregando os abaixo-assinados aqui dentro da Câmara Municipal. A proibição das queimadas recebeu o apoio de cerca de 8.000, porque parou, que estava na época de aprovar o projeto aqui. Eu gostaria de um pouquinho mais de tempo, só para finalizar, senhor presidente. Sua Excelência tem mais 5 minutos. Obrigado. Questão tributária, a gente já comentou aqui, até na semana passada a gente entrou numa discussão que Barretos não gera ICMS com relação à cultura da cana. Isso aí a gente fez essa colocação e está aí, pode passar. Lá o chefe da Receita da Prefeitura Municipal, o chefe da Receita, é o que toma conta das finanças que entram no município, pode passar. Segundo Robson, a cana de açúcar em Barretos não gera valor de ICMS para o Estado, por não existir usina com sede em Barretos. Valor agregado. Aqui lá, valor adicionado, valor agregado, então é onde pode passar, que gera para o município. Pode passar. E outra, o projeto foi discutido, isso aí foi em 2006, pode mostrar. Isso aí são fotos que naquela época tinha que ter o presidente do sindicato, tinha que ter as pessoas envolvidas para vir aqui e estar discutindo e apresentando sugestão. Pode passar. Essa aí é a doutora Mary Rosa, que eu falei para vocês. Ela veio aqui dessa tribuna e disse, tem potencial cancerígeno. Está aí a população se manifestando também. Aí esse é o doutor Marcos Arbex, que diz que 1/5 da população da zona canavieira está com os pulmões comprometidos. Então, mas é válido o teu requerimento. Eu acho que tem que ter sugestões para que a gente possa estar fazendo com que essa lei prevaleça a partir de janeiro de 2009. Eu tenho certeza o que depender de mim, esse é o compromisso que eu tenho com a população. É um compromisso aí que eu acho que quem vai ganhar com isso aí é a população. Uma parte? Pois não. Senta aqui na mesa do pastor. Paulo, foi que como eu disse no início, você está de parabéns, teve coragem para pôr esse projeto lei e acabou virando a lei. Agora, o que a gente disse é o problema social. Então, se a gente não se organizarmos para cobrar do usineiro, para não ter essa dispensa coletiva tão grande, e a gente não trabalhar na diversificação, então é o outro lado da moeda agora. Então, quanto à queimada, quanto à saúde da população, todos nós, barretenses, eu acho que o Brasil inteirinho, o mundo inteiro, é a favor. Agora também nós temos que pensar como nós vamos fazer com esse pessoal, porque é problema nosso quando político. Então é só nisso que eu estou preocupado. Quanto ao resto de queimada, agora, quanto ao valor agregado, uma coisa que me deixa dúvida pelo que te passaram, Guaíra tem 3 usinas, Guaíra, Mandu e Colorado. Aquela cidade ali, não é por nada não, mas por ter 3 usinas, deveria ter um ICMS muito grande. Então tem a gente também rever alguma coisa, que tem alguma coisa errada nesse ponto de eixo aí. Então, quer dizer, está de parabéns, volto a dizer, a gente está preocupado só com a qualificação, a requalificação e o que fazer com esse pessoal agora. O resto está de parabéns. Obrigado. Obrigado. Vereador, até a gente não quer, vamos dizer assim, parabéns ou não, a gente também está preocupado com essa situação,
mas deveríamos estar preocupados. A questão de 8 anos atrás, a questão que nós perdemos nosso emprego aqui, do nosso trabalhador que foi expulso da zona rural, nós deveríamos estar preocupados com essa situação também. Eu acho que toda essa preocupação, que tem muita gente nos assistindo em suas residências, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, aconteceu essa realidade que eu estou comentando aqui, que ele foi expulso da zona rural. A iniciativa é válida, mas 2 meses, praticamente, para a lei entrar em vigor, esse requerimento eu fiz, sabendo dessa preocupação no começo do ano. E nem resposta eu tive de nenhum setor. Ninguém está querendo partir para o enfrentamento. É a questão da pressão que vai começar a dispensar o pessoal. Vai fazer o quê? Aí é uma dúvida que eu passo para todos. Eu, desde 2006, na época da audiência pública, trouxemos aqui pessoas, pesquisadores, deveriam ter aqui os trabalhadores também para estar se manifestando. Agora, 2 meses, eu sei, eu tenho ciência daquilo que eu vou enfrentar, isso aí você pode ter certeza, mas a gente tem que estar firme, né? Tem que ter um posicionamento, 90% da população deu apoio a esse projeto. Então, é onde que a gente deve levar tudo isso aí em consideração. Tem que ter uma diversidade? Tem, uma sugestão excelente, mas agora nós estamos há 2 meses. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Claudionor Risse, que é autor de um requerimento de hoje muito semelhante, abordando praticamente o mesmo assunto. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal da imprensa, público que nos assiste da galeria, em nome do nosso secretário de Esporte, Tarcísio Canavino, eu quero cumprimentar a todos. E, finalmente, o público que nos assiste de suas casas, através da TV Barretos. Assunto de suma importância, aventado pelos meus 2 antecessores. Quero felicitar tanto um como o outro, Paulo e Nestor, porque estão mexendo num assunto social de grande monta, de uma importância ímpar no momento. Anotei algumas coisas, alguns tópicos que talvez não tenham sido ainda aqui ventilados. Paulo, quando você cita esse êxodo rural, a ausência dessa população rural que vem para a cidade, isso, de certa forma, é normal e vem de há longo tempo acontecendo. Inicialmente, há décadas, isso acontecia, dado ao brilho natural da luz elétrica que chamava o pessoal da roça para a cidade. A vaidade própria de todo brasileiro, e de muitas outras nações também, de morar na cidade, de deixar de ser caipira, talvez, e outros fatores mais. Agora, mais recentemente, as questões trabalhistas entre patrão e empregado. Meu colega vereador Euripinho entende mais que eu da questão trabalhista. Essas diferenças que sempre existiram entre patrão e empregado, e principalmente na área rural. Isso traz mais um pouco de gente para a cidade. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar num impasse que existe entre aquele profissional qualificado que mora na cidade e aqui trabalha, e esse indivíduo que da roça veio sem nenhuma qualificação. Esse não promoverá certamente um desenvolvimento da cidade, mas um inchaço, porque ele vem e ali, ele desqualificado que é, dificilmente conseguirá um trabalho. Então, nesse contexto todo da queima da cana, gerando essa fuligem horrível que ninguém suporta, isso tem que acabar mesmo. Sou completamente favorável e até tive a oportunidade de, nessa tribuna, elogiar o seu projeto. Porém, eu quero me ater, para não mais me delongar, que há necessidade de melhoria da educação, da qualificação da mão de obra, aí entrando
o que o vereador Nestor Leonel acabou de citar, principalmente no tocante à questão da diversificação de culturas. Assim era quando nós, numa época não muito distante, tínhamos em todos os municípios brasileiros uma diversificação de culturas e tinha-se, portanto, mão de obra, mesmo desqualificada, para todo o ano. Terminava a cana, começava o algodão, enfim, o milho, o feijão, a laranja, e assim por diante, e o trabalhador rural trabalhava o ano todo, vindo ou não para a cidade. Mas hoje o que temos é o cortador de cana, Paulo, morando na cidade. É um problema social para ser tratado com cuidado. Cuidado que esse desembargador, emitindo a sua opinião, talvez tenha revelado um conhecimento não muito profundo da situação. Passo para o segundo e último tópico. O desenvolvimento de um país, todos nós sabemos, é diretamente proporcional à educação do seu povo. Ora, se nós não temos qualificação de mão de obra, há a necessidade de criação, vou abrir um parênteses aqui, está havendo a criação de novos cursos que qualificam nossos trabalhadores, mas ainda numa velocidade, Euripinho, muito aquém da necessidade. Esta é a minha opinião. É necessária, portanto, uma visão social da situação mais acurada. A população diminuiu na roça, mas está na cidade ainda desqualificada. Essa população, quase toda sem qualificação profissional, continua a cortar cana, continua a sofrer os dissabores de morando na cidade, tendo que pagar impostos, tendo que as despesas inerentes à moradia na cidade, quando ele poderia estar na roça, criando uma galinha, um porquinho, uma hortinha e ajudando no seu orçamento. Ele não tem mais isso. Ele necessita comprar tudo no supermercado. E dinheiro ele não tem porque ele trabalha uma semana, fica 2 em casa. Portanto, o que eu sugiro, finalizando, é que esta Câmara, cada vereador, e não só os vereadores, cada munícipe, carregue nos ombros a responsabilidade da procura diária de solução para esse grave problema, a qualificação profissional. Por isso eu citei no meu requerimento, aliás, bastante semelhante ao do Nestor, que se obriguem também as usinas, de alguma forma, até quanto possível, que eles se responsabilizem pela qualificação dessa mão de obra que, ao instalar uma máquina de cortar cana, que suprime a mão de obra de dezenas de trabalhadores, diminua-se, né? Amenize um pouco a situação do desemprego e faça com que esse pessoal, ao invés de cortar cana, abandone o podão, o facão, e suba num trator, vá trabalhar com um trator, uma colheitadeira de cana, que seja cozedor na usina, enfim, trabalhe na indústria ou na agroindústria, mas com uma qualificação. Esta é uma procura incessante, a qual nós todos temos que colaborar com ideias como a do Nestor, como a sua, Paulo, como de cada um que certamente virá a ter aqui nesta tribuna e trará para contribuir decisivamente, definitivamente, para melhorar essa situação. Senão nós continuaremos a ter roubos dos mais medíocres. Por quê? Furtos dos mais simplórios, oriundos de pessoas que estão, na verdade, passando fome, desempregados que estão. Por quê? Ele trabalha, quando cortador de cana, por exemplo, durante a safra. Na entre-safra, ele faz coisas escusas. Às vezes, para tentar manter a família, rouba pão, rouba no supermercado o que ele encontra, rouba roupa, porque ele vê, às vezes, um filho passando fome em casa. A situação é mais grave do que se imagina. Portanto, eu estou tentando me adentrar mais ainda ao assunto, aprofundar mais ao lado social da questão. Era isso que eu tinha a dizer. Espero certamente que meus colegas vereadores irão contribuir ainda mais com mais informações
manifestando a sua preocupação com relação a esse grave problema do desemprego e, por causa, consequentemente, da desqualificação da mão de obra. Está vindo aí o Cefet, uma conquista extraordinária da administração do Dr. Emanuel, sendo uma universidade federal que oferecerá cursos gratuitos em nível médio e superior, certamente amenizará em grande parte essa situação, mas há ainda necessidade de procura de mais escolas, mais situações, mais empresas, enfim, parcerias do poder público com as empresas privadas, com a iniciativa privada, fazendo-se gestões das mais necessárias e profundas e efetivas que venham, de certa forma, amenizar essa situação. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento. Vai discutir? Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barretos, munícipe que nos honra com sua presença, o empreiteiro Décio esteve aí com a sua esposa, mas foi embora, como foi citado aqui pelos meus colegas que antecederam. É um assunto polêmico, mas eu não posso ser omisso diante de uma situação que eu vejo no meu dia a dia, de chegar aqui, de cruzar os braços e deixar que as coisas se aconteçam. Nós entendemos que ninguém pode fazer qualquer enquete em qualquer lugar do país é favorável à fuligem. Ninguém é. Nós não somos favoráveis, ninguém é favorável à fuligem. Nós sabemos realmente o que causa em termos de saúde, em termos de gastos, em termos de transtorno nas nossas casas, em relação a tudo que esse câncer provoca. Mas nós temos que buscar a solução. Nós temos que fazer alguma coisa. E nós estamos aqui para debater. Nós estamos aqui para discutir. Agora, dizer que está aqui o Paulo Correia, como já falei várias vezes, cito, parabenizo o trabalho dele, o estudo que foi feito em relação a esse projeto. Mas a minha preocupação vai além desse projeto. A minha preocupação, nós estamos pensando apenas em local, Barretos. Barretos não tem usina.